Pronto. Obrigada, Rosevânia. Obrigada, Diego. Clara, isso não existe não, viu? Se fosse... Ainda que isso seja verdade, que eu não acredito, se fosse no presencial, você não ia ter como fazer, né? Então, obrigada, Kevin, também. Deixa eu perguntar para vocês, antes de começar o meu falatório aqui, eu queria saber quem conseguiu ler o material, né? Porque eu já entendi que vocês tiveram que, por aqui, tá de boas acessar o material da sala de aula do Google, mas eu queria saber se alguém conseguiu ler o texto que eu passei para hoje. Arthur conseguiu. Eu consegui, professora. Os nomezinhos do chat apareceram na frente, eu não vi quem foi que disse que conseguiu. Peraí. Matheus. Foi Matheus, né? Pronto. Quem mais? Só para eu ter uma noção mesmo, viu, gente? Não estou aqui querendo fazer que nem professora de escola, não, viu? Não vou dar nem tirar ponto de quem não leu, não. Eu só quero realmente saber para eu ter noção de como é que eu vou dar essa aula, né? Se eu vou ter que explicar para quem não leu ou se eu já posso debater mesmo com as pessoas que leram. Diego, pode falar. Ah, eu só li. Ah, tá. Entendi. Obrigada. Pronto. Raíssa disse que não conseguiu ler ainda. Beleza. Bem, consegui, mas não todo. Ok. Tá, eu acho que dos que se manifestaram, a gente tem aqui uma maioria que conseguiu ler ou que começou, pelo menos, né? Em primeiro lugar, eu gosto de tentar fazer aí uma conexão mesmo do que a gente vem estudando para o que a gente vai entrar agora. A ideia é que a gente possa ir costurando para que isso tudo se torne um todo, né? Que a gente consiga fazer um raciocínio mais completo aí do que a gente está estudando. Eu venho dizendo para vocês, né, vinha dizendo nas últimas aulas, que a minha pretensão aqui, nesse primeiro momento, era justamente de introduzir a psicologia para vocês. Como aqui eu estou dando aula para pessoas que não são da área, né, vocês não são psicólogos, nem em formação para se tornar psicólogos, então eu preciso partir do pressuposto de que mesmo que vocês já tenham tido matéria de psicologia, e que vocês não têm esse aprofundamento. E aí me parece importante, pelo menos para seguir o roteiro que eu pensei, que eu planejei para a nossa disciplina, que a gente possa falar sobre o que é a psicologia e trazer alguns fundamentos de base mesmo do que é a psicologia e de como é que a gente pode estudar essa psicologia. E o que eu venho dizendo insistentemente é que eu trabalho numa perspectiva ética que vai entender a verdade como um efeito de certas configurações históricas e políticas do mundo. Então, isso não é só em termos de psicologia, em termos de ciência. Eu parto de um pressuposto ético de ciência que não acredita numa verdade única e absoluta, tá? A gente está aqui trabalhando numa perspectiva em que a verdade é um efeito dessa configuração histórica e política do mundo onde aquilo se coloca, de onde aquilo ali surge. Então, pensar a psicologia do desenvolvimento é pensar como é que ela se torna possível enquanto um caminho da ciência psicológica, tá? Veja, o que eu tenho trazido para vocês com muita frequência e com muita insistência é justamente de que o seguinte: nada está dado, nada está óbvio. Então, a gente pensa numa psicologia que ela existe porque toda a configuração histórica permitiu que ela se tornasse possível. E certos caminhos teóricos
também eles se constituem porque a configuração histórica política tornou isso possível. Com a psicologia do desenvolvimento, isso não é diferente. A gente só consegue pensar uma psicologia do desenvolvimento porque, a partir de um determinado momento histórico, a gente começou não apenas a construir essa noção da infância, né, das fases do desenvolvimento, infância, adolescência, idade adulta, idosos, etc., mas também a gente começou a construir essa noção de que as pessoas elas passam por fases e períodos, e nessas fases e períodos elas desenvolvem certos aspectos motores de comportamento, de cognição. Então, é a partir dessa lógica e dessa compreensão que se possibilita construir um campo de estudo e um campo de saber como é a psicologia do desenvolvimento. Isso é o nosso ponto de partida, tá? É daqui que a gente começa a nossa caminhada para entender as teorias que vão explicar a psicologia do desenvolvimento. E aí, só que antes disso, né, eu já falei também, eu estou só reiterando algumas questões, tá, gente? Por isso que eu estou passando mais rápido. Eu já reforcei várias vezes também que a psicologia como ciência, ela dispõe de uma diversidade de objetos e métodos. Então, quando a gente pensa na psicologia enquanto ciência, a gente está pensando em diversos caminhos possíveis de leitura do fenômeno humano, do fenômeno psíquico humano. Então, a depender do caminho, da corrente teórica, da base de pensamento que eu tomo como fundamento para discutir aquela questão, as minhas respostas vão ser distintas, né? E aí a gente precisa entender isso não como algo no sentido de que tire a legitimidade de ciência da psicologia enquanto ciência, mas entender como é que a psicologia se constitui enquanto ciência atrelada diretamente aos processos sociais que acontecem no mundo. Então, isso quer dizer que as diversas leituras que a gente faz dentro da psicologia dizem menos respeito às distintas formas possíveis de ser do humano e dizem mais respeito às configurações sociais distintas. E que formas que a gente consegue fazer essa leitura e que possibilidades que a gente tem de fazer essa leitura, tá? Tem um autor que eu gosto muito, que eu uso como referência, o nome dele é Luiz Cláudio Figueiredo. E ele vai falar que a psicologia vive numa crise permanente. E essa crise é justamente no sentido seguinte. Ele vai mostrar para a gente que a psicologia, ela surge, ela nasce a partir de certos conceitos que são caros e importantes para a psicologia, como o conceito de sujeito, o conceito de indivíduo, o conceito de personalidade. E todos esses conceitos, vocês devem notar, porque, né, no senso comum a gente já tem uma noção do que são esses conceitos, todos eles dizem respeito a uma certa interioridade. Então, o que ele vai marcar é que, ao longo da história do mundo, por uma série de configurações históricas e sociais, foi se constituindo essa noção de uma interioridade. E essa interioridade é o que nos interessa enquanto psicólogos, né? E eu digo nos no sentido de mim e minha classe, tá? Me interessa aos estudiosos da psicologia. Qual seria, então, a grande crise? Porque o que ele diz é o seguinte, se a gente for pensar em termos de ciência, a ciência ela se configura enquanto tal a partir de uma possibilidade de explicação do mundo. E essa explicação precisa ser demonstrada em termos de método, em termos de funcionamento. E se a gente pensa numa concepção de interiorização, como é que a gente vai construir um método que explique algo que é dessa ordem de uma interioridade? Ou pior, que é da ordem
de um sujeito individualizado. Porque não é nem só o fato de ser interior, mas é o fato de que aquilo pertence a um sujeito, a um indivíduo. Se eu pergunto para vocês, por exemplo, eu vou escolher um aqui, tá? Se eu pergunto para Laura, existe alguém no mundo parecida com você, assim, que você acha que não é fisicamente não, tá? Alguém que seja igual a você, que... Diga, pode falar. Professora, meu notebook tá tão doido, assim, dias que eu tava tentando digitar algo aqui nessa aula. Eu vou falar por áudio mesmo. Então, professora, fisicamente, em essência, em comportamento, em tudo, eu acho que não. Eu acho. Pois é. Posso estar errada. Não, veja, essa é a verdade com a qual a gente vive no momento, tá? De fato, igual a você não tem ninguém, igual a mim não tem ninguém. Mas eu, enquanto psicóloga, estudo um sujeito e eu entendo que o que eu faço é ciência. E esse sujeito que eu estudo, igual a ele, não tem nenhum outro. Como é que eu demonstro isso cientificamente? Como é que eu consigo construir uma teoria científica a partir de um sujeito que é único, que é irredutível? Percebem? Essa é a grande crise que Luiz Cláudio Figueiredo vai dizer. Ele brinca dizendo o seguinte, ele diz, ou a gente escolhe, né? E ele fala de escolher como uma brincadeira mesmo, assim, ou a gente escolhe dizer que o sujeito é único, é irredutível, e aí ele é objeto da psicologia, mas ele não pode ser objeto da ciência. Ou a gente vai dizer que o sujeito, a gente vai pensar esse sujeito não como único e irredutível, como interioridade, mas a gente vai pensar ele como parte de uma sociedade, como um papel que ele exerce na sociedade. E aí, nesse caso, sim, ele pode ser objeto da ciência, mas não sei se ele vai ser objeto da psicologia. Veja, isso é uma brincadeira bem séria, mas no sentido de, não é de desqualificar a psicologia, mas é de dizer que a gente, quando lida com a psicologia enquanto ciência, a gente necessariamente vai lidar com essa dificuldade, tá? E aí, claro, hoje a gente pode falar de diversos métodos que se constituem, não apenas na psicologia, mas em outras ciências humanas, que conseguem dar conta dessa dificuldade, que conseguem pensar metodologicamente formas de estudar o sujeito, partindo dessa ideia, dessa individualidade, dessa subjetividade, mas a partir de métodos científicos que podem ser expostos, que podem ser lidos e compartilhados com outras pessoas, tá? Mas por que isso é importante? Isso é importante a gente entender essa leitura da psicologia para a gente entender que quando a gente vai falar de psicologia do desenvolvimento, a gente vai ficar um pouco nessa gangorra aí, tentando achar esse equilíbrio, tá? O tempo todo a gente vai ficar, ao mesmo tempo que a gente vai estudar teorias que vão estabelecer regras e padrões que vão ser pensados para todas as crianças, né? As fases de desenvolvimento psicossocial de Piaget, as fases do desenvolvimento psicossexual de Freud, todas elas são etapas pensadas como se fossem verdades mais genéricas, que se encaixam num contexto mais amplo. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente vai lidar com o trabalho, com o desenvolvimento, a gente entende que a gente está falando de pessoas que são específicas, que têm especificidades, que têm características singulares. Então, a gente vai estar sempre brincando nessa gangorra aí de tentando entender o peso que a gente vai dar para esses dois lados da moeda, tá? Essa é a primeira questão que eu acho que é importante a gente marcar. Até aqui, gente, o que é que vocês me dizem? Deixa eu ver aqui no chat.
Clara, você colocou aqui no chat, né? E eu lembro que foi quando eu estava falando de como é que a gente consegue identificar aí esses sujeitos que são irredutíveis, né? Como a partir da ciência e tal. E aí, me parece que foi nesse momento que você respondeu que isso seria feito pelos comportamentos padrões, que todo ser humano faz em essência. Veja, mas o que seria essa essência? O que seria isso que todo ser humano faz em essência? Professor, eu acho que sempre vai esbarrar nessa individualidade, né? Eu acho que dependendo vai ter o social, que a gente sabe que a gente depende, mas sempre vai a individualidade, eu acho que a gente tem que buscar nesse caminho da individualidade para tentar explicar certas circunstâncias, né? Por exemplo, porque numa família de 12 pessoas, que na medida da circunstância vão passar por situações semelhantes, mas, por exemplo, no meio desses 12, em uma situação vai levar esse a desenvolver uma patologia psicológica, uma esquizofrenia, e os outros 11 não, né? Então, eu acho que essa individualidade é que vai dar um caminho para a gente buscar algumas soluções, algumas explicações. Tá. Rosevânia, obrigada pelo seu comentário. Eu gosto mais de falar de singularidade do que de individualidade. Sabe por quê? Já puxando um pouquinho para a discussão que a gente teve até aqui, né, com aquele texto da Cidade dos Sábios. No texto da Cidade dos Sábios, embora fosse uma ficção, a discussão que o autor estava tentando imprimir para a gente era justamente uma discussão de colocar em questão essa naturalização da ideia do indivíduo. O que ele estava dizendo no texto, e que eu estou usando como base, como fundamento para pensar a discussão com vocês de psicologia do desenvolvimento, é justamente o fato de que a própria noção de indivíduo ela não é dada e não estava pronta desde sempre. Ela foi sendo construída com a modernidade e com os modos de vida capitalistas, tá? Então, assim, embora hoje seja óbvio para a gente e pareça natural, né, que nós somos indivíduos, que igual a gente não tem nenhum, isso é novo no sentido de que foi a modernização da vida, a construção das cidades modernas, o capitalismo enquanto modo de relação, né, que se estabeleceu, é que foi estabelecendo progressivamente essa noção que a gente tem hoje de indivíduo. E mais, de um indivíduo que é ele mesmo responsável pela sua forma de viver no mundo, pelas escolhas que ele faz, né? E aí a gente continua caminhando progressivamente para constituir essa noção de indivíduo. Então, ela não é uma noção fixa, eterna. Ela está se desenvolvendo, ela está se... Não vou usar desenvolvendo não para não embananar o meio de campo. Ela está o tempo todo se transformando, tá? E aí, por isso que eu perguntei para a colega que falou no chat, né, Clara, o que é que ela estava chamando de essência. E veja, Clara, Clara e todos os colegas, tá? Quando eu faço isso, é muito mais por uma necessidade minha de interagir um pouco com vocês, mas se vocês não ficam à vontade, não precisam responder ou não precisam interagir, assim, não no sentido de ligar microfone. Eu espero que a minha pergunta, Clara, não te faça deixar de escrever no chat, não, porque a sua questão é legal, que ela me ajuda a pensar algumas discussões aqui com vocês, tá? Mas, sem ser clara, já que eu acho que ela não vai ficar à vontade de falar aqui. Quem aqui se atreveria a conversar aqui comigo e me dizer o que seria essa tal dessa essência que a gente fala? Porque, veja, a gente fala de essência mesmo, né? Clara não é a primeira, nem vai ser a última pessoa a falar de uma essência humana. Pode falar, Clara. Oi, professora. Eu acho assim, porque
é aquela questão que a gente usa como os padrões de desenvolvimento infantil, né? Que o que toda criança deve fazer em tal faixa etária e tal. Aí eu penso que isso poderia ser algo que todo ser humano faz. Seria tipo um padrão básico do que é o humano. Aí o resto é moldado pelo ambiente, pelo social e tal. Não sei se está correto, mas... Não, eu entendi agora. Perfeito. Obrigada, Clara. Agora eu entendi melhor. Veja, e aí eu acho que o que você me falou aqui no microfone, eu acho que não só está correto, como é um bom pontapé para a gente começar, tá? Mas aí eu vou pedir um certo cuidadozinho para a gente não associar essa ideia a essa ideia de essência. Porque, veja, toda essa discussão que eu fiz até aqui, da Cidade dos Sábios, foi justamente para a gente abandonar, jogar fora essa ideia de essência. Não existe uma essência humana, não existe uma mulher natural, não existe não existe essa essência, no sentido de que é algo que nos compõe, pelo menos em termos de comportamento, atitude e relação social. Claro, existe uma biologia que sustenta com o funcionamento do nosso corpo. E isso, sim, vai ser igual. Igual eu digo, no sentido de que, assim, não, de forma geral, o funcionamento, né, biológico da pessoa vai funcionar tudo do mesmo jeitinho. Quando eu digo que é só a princípio, é porque mesmo essa questão biológica tem um determinado momento que a gente se perde nisso. A gente se perde em entender o que é esse biológico que é igual, porque a questão cultural ela entra de tal forma nas nossas relações que a gente já não consegue mais distinguir o que é uma coisa e o que é outra. Mas, de forma geral, o que eu deixo você falar, Clara, deixa eu só emendar para a questão do que você trouxe, né? Agora, de fato, você tem razão. As teorias que a gente vai trabalhar aqui vão se pautar justamente nessa compreensão de que existem, sim, alguns padrões que a gente consegue ver em determinadas fases. E esses padrões vão dar para a gente uma dimensão do que é esperado dessa fase. Mas isso também se constitui dentro de todo um processo teórico disso que a gente vai chamar de psicologia do desenvolvimento. A psicologia do desenvolvimento se sustenta nessa lógica de que existem padrões e existem momentos em que esses comportamentos padrões aparecem ou potencialmente podem aparecer, tá? Pode falar, Clara. Então, professora, vendo pelo parâmetro do animal no geral, né, os animais, todos eles, os chimpanzés, até mesmo as abelhas, todas elas formam um modo de viver em sociedade entre eles, né? Eu creio que isso também o ser humano deve ter, essas necessidades da questão social já vem do ser humano. Claro que o poder, o poder de controle usou desse mecanismo para manipular as massas, mas, assim, eu creio, né, não sei se está certo, que cada animal, assim como o ser humano também, tem uma forma realmente padronizada de querer agir, né? No seu interior ele tem essa necessidade. Não sei se eu estou falando besteira, mas é só uma forma de analisar não, besteira você não está falando. Em relação a todos os seres mesmo do mundo, né? Não, veja, eu penso assim. Besteira você não está falando, não, assim. É só uma questão mesmo da gente ir alinhando certas expressões que acabam levando a gente para um lugar um pouco diferente, mas você tem toda a razão. Existe aí, a gente vai estudar, nas teorias que a gente vai estudar, a gente vai ver
que existem padrões, né? Existem certos padrões e, de fato, o homem, como animal que ele é, vai ter certos instintos, vai ter certos reflexos e vai ter certas potencialidades de desenvolvimento a partir do desenvolvimento biológico e motor que o corpo dele permite. Então, por exemplo, vamos lá, vamos começar a usar os exemplos para ficar menos confuso. Se a gente pensa numa criança, a gente diz assim, olha, uma criança geralmente vai aprender a falar, ela vai começar a balbuciar com 1 ano, mais ou menos, 1 ano e pouquinho, depois, né? Enfim. E aí ela vai melhorando as palavras e com não sei quantos anos ela vai falar, que seja. Veja, em qualquer povo, em qualquer cultura, em qualquer lugar, um bebê de 2 meses não vai conseguir falar. Ela pode até fazer barulho. Ela pode até fazer um barulho tal que a mãe, querendo achar que está dizendo alguma coisa, vai dizer assim, eita, ela disse palavra tal. Isso é da fantasia da cabeça da mãe, tá? Isso acontece. Na fantasia da cabeça dos cuidadores. Mas um bebê de 2 meses não vai falar. E ele não vai falar porque o aparelho fonador dele não está pronto para falar. Ponto. Não importa se ele está na China, se ele está no Brasil, se ele está na França. Não importa se ele tem 50 mil brinquedos que estimulem a inteligência dele ou se ele está largado num canto sozinho. Com 2 meses, um bebê não vai falar. Ponto final. Certo? Porque existe aí um desenvolvimento do aparelho fonador que é necessário para que ele desenvolva essa habilidade. E isso vai acontecer em várias etapas e relacionados com várias questões. Por exemplo, um outro exemplo que é mais complexo do que esse. Piaget foi o primeiro a perceber que com uma criança ali até os 7 anos de idade, ela pode até resolver problemas. Tá? Ela vai conseguir resolver problemas mais complexos. Mas ela precisa visualizar aquele problema para ela resolver. Ela tem essa inteligência concreta, que ele vai falar do período concreto, né? Então, é o seguinte, ela precisa, se ela for fazer uma conta de matemática, ela precisa usar os dedinhos, ou então ela precisa juntar as coisinhas e contar 1, 2, 3, 4, 5, tá? O pensamento formal, simbólico, a capacidade que a gente tem de fazer um cálculo de cabeça, uma criança até 7 anos, ela não vai conseguir desenvolver. Não vai. Pode ser inteligente, pode ter estímulo, pode ser de qualquer lugar. Ela não vai conseguir desenvolver. Aí você pode até dizer, ah, não, professora, eu vi uma menina na televisão que era superdotada e ela conseguia fazer isso. Veja, uma criança superdotada, isso implica em dizer que é, né? Eu não sei nem se é essa expressão que a gente usa ainda hoje. Eu tenho que pesquisar isso. Mas uma criança que ela está ali, né, à frente nesse sentido da inteligência, que ela é muito inteligente, ela pode conseguir feitos muito diferentes do que a gente consegue, né? Do que as pessoas comuns, as crianças comuns conseguem. Mas isso geralmente vai querer dizer que ela tem estratégias de inteligência, ela tem um desenvolvimento tal que ela consegue avançar. Ela consegue decorar mais, ela consegue ser mais rápida. Mas em termos do nível da complexidade, no sentido do pensamento simbólico, com 7 anos ela ainda não tem. Porque isso é algo que se desenvolve e que existe, sim, uma certa propensão, uma certa possibilitação do corpo para que aquilo possa funcionar. Isso tem a ver com o desenvolvimento
do corpo biológico do cérebro, entende? Então, de fato, a gente tem que sempre lidar, e quando a gente estuda a psicologia do desenvolvimento, a gente sempre lida com esses dois lados. Tem um lado disso que é biológico, que é padrão, e que a gente encontra em qualquer pessoa, e tem algo de caráter social. E o caráter social, aqui diz respeito menos a isso que eu vinha falando, menos não, mas assim, não chega, não estou nem falando ainda dessas questões políticas e econômicas, eu estou falando, a priori, de relações, de inter-relações sociais. Porque a criança ela só vai se desenvolver, ela vai desenvolver certas habilidades, dependendo da relação que ela estabeleça. Então, por exemplo, tem uma coisa que é muito interessante, que eu li um artigo falando sobre isso, que é o seguinte, os filhos caçulas de uma família, né, que já tem 2, 3, eles costumam ser muito mais inteligentes do que os filhos mais velhos. Mas isso é por quê? Isso acontece justamente porque, primeiro, ele chega na vida da família no momento que a família geralmente já está mais estável. Ele chega no momento em que os pais já têm mais habilidade, já têm um know-how aí de como é que lida com criança. A criança já está sabendo. Eu estou achando que Mateus deve ser filho caçula, né? Que ele está aí concordando com isso. Terceiro lugar, além dele ter os pais como referência para interação e para se relacionar com os outros, ele tem todos os irmãos. Então, ele não aprende só com o pai e com a mãe, ele aprende com todo mundo que veio antes dele. Isso se ele for esperto, né? Ele vai aprender com todo mundo. Então, é um fato que as crianças, os caçulas, dentro de uma família que está ali junta, eles acabam se desenvolvendo mais rápido. Isso é um relato muito comum. Ah, não, porque fulano era assim, Beltrano era assado, mas fulaninho, o caçula, Ave Maria, o menino é inteligente demais. O menino é rápido. Mas isso tem uma razão, isso tem a ver com essa interação que se estabelece, tá? Fale, Clara. Ô, professora, só que eu lembrei de um caso que a gente estava estudando, esqueci, desenvolvimento... esqueci o nome da disciplina, mas tinha a ver com desenvolvimento infantil. Aí teve um caso de... Não, era outro. Crescimento e desenvolvimento, o nome da disciplina. Aí teve a história de uma garota que a mãe só tinha ela e a mãe trabalhava muito. A mãe não conversava com ela desde bebê, não interagia muito com a filha, só cuidava, mas não interagia. E nisso, essa criança, ela foi se desenvolvendo assim, sem muita interação social. Aí, nesse relato, diz que ela, até os 12 anos, ela não falava. Aí foi depois que ela foi para um ambiente onde eles tentaram desenvolver essa fala. Porque no texto estava querendo abordar a parte da plasticidade do cérebro, né? Sim. Que ela, mesmo com 12 anos, começou a aprender algumas palavras. Sim. Mas aí depois foi para um lado adotivo e decaiu de novo. Mas aí essa parte que eu estou querendo abordar, e de interessante é que uma criança com 12 anos já deveria estar falando tudo, né? Porém, o ambiente não propiciou isso para ela. Sim, sim. E veja, isso é bem interessante, porque é o contrário do que eu estava falando, né? O contrário, assim, um exemplo oposto, que ajuda a complementar. Essa criança, essa menina de 12 anos, ela já tinha, potencialmente, o corpo dela já estava preparado para desenvolver muito mais do que a fala. Mas, por uma questão de falta de estímulo, ela não desenvolveu, né? Eu sempre conto uma história, ainda bem que vocês não conhecem meus amigos, se essa minha amiga souber que eu vivo contando a história dela nas aulas, ela não vai ficar feliz, mas eu sempre conto a história de uma amiga minha, mãe de primeira viagem, que ela, com a filhinha, né, e ela estava super preocupada, porque a menina não estava ainda nem começando a engatinhar, e já estava na idade, não sei o quê, porque ela leu nos livros que estava na idade, tal. Aí eu cheguei
e fiz assim, vou na sua casa te visitar. Fui um dia visitar. E aí a menina presa num carrinho. E aí eu cheguei assim e fiz, fulana, sua filha passa o dia inteiro assim, é? A maior parte do dia, porque eu fico sozinha, eu não tenho... E aí é perigoso deixar ela no chão, e eu tenho que fazer as coisas da casa, eu tenho que fazer sei lá o quê. Aí eu disse, tá, agora eu entendi. Entendeu o quê? Por que ela não caminha? Veja, não adianta, ela já está pronta. O corpo dela já está pronto para ela caminhar. Mas se ela não é estimulada, ela não vai. É mágica. Veja, a criança passa o dia inteiro sentadinha no carrinho, presa. Aí bota ela 1 horinha só no dia. Ela até vai desenvolver, mas vai demorar muito para desenvolver. E aí eu lembro que eu passei assim a visitar e eu ia brincar com ela no chão, e eu ficava lá. E a menina acabou desenvolvendo rápido, porque de fato o corpo dela já estava pronto para aquilo, só precisava ser estimulado. Então, isso é a mesma coisa, assim. Tipo, existe aí uma possibilidade que o nosso corpo dá, de que está pronto ou não está pronto para aquilo, mas que ele só vai desenvolver se ele for estimulado para fazer isso, tá? Eu vi que tinham 2 pessoas de mão levantada, inclusive uma delas sendo o Wellington. E o Wellington, eu vou comentar aqui o seu comentário no chat. É sobre isso? Se for, você já fala que eu já comento tudo. Era também adicionar mais algumas coisas nesse sentido. Pode adicionar, pode falar, que aí eu já faço um comentário geral. Pegando já o que eu falei no chat, né? Que rapaz, isso é bem relativo. No meio onde eu vivo, os mais novos só sabem mais sobre tecnologia. Fora isso, parecem não possuir cérebro. E é uma coisa que eu vejo, não só aqui em São Cristóvão, mas na maioria dos bairros, das cidades que eu frequento aqui de Aracaju, os lugares onde eu já dei aula. Porque eles são bons em tecnologia, que eu falo, são aparelhos, né? Tecnológico e bom sobre as funcionalidades do aparelho. Mas se a gente pegar um modelo bobo, que eu vejo direto, que é sobre fazer uma pesquisa, o acesso à informação está aqui na palma da mão e as pessoas, as crianças, não sabem minimamente procurar direito, sabe? Achar jogos, achar séries, acham animes, que é o que mais procuram, mas fazendo uma analogia com, sei lá, a pessoas da minha época atrás, quando a gente precisava pesquisar, e na universidade, na biblioteca, abrir um livro, e eu vejo que são pessoas muito dependentes nesse sentido de outros pais, irmãos, ou sei lá, tios, que venham suportar, dar algum auxílio mínimo e não sabem nem como iniciar a procura por algo. É esse o ponto que eu tenho visto muito, as pessoas querem tudo na mão. Tá tão fácil que pensar sobre como procurar virou uma atividade muito pesada para a maioria deles, nesse meu ponto de vista, né, que é o que eu observo nessas quatro cidades que eu geralmente estou inserido. Então, Wellington, massa, eu acho que aí você traz uma outra perspectiva que costura o que a gente estava falando nas últimas aulas, né? Veja, porque eu acho que o que está em jogo na sua fala é o conceito de inteligência. Se a gente for pensar dentro da perspectiva histórica que a gente vive hoje, talvez essa seja a inteligência desejada. Eu sei, é estranho, eu também não acho que seja, também me incomoda, sou uma pessoa velha, antiga, sinto falta das pessoas que têm curiosidade de ir lá e ler um texto longo e complexo, né? Eu acho que... Mas veja, você entende que a gente está falando de perspectivas de inteligência diferentes? É como se essa inteligência que fosse desenvolvida hoje em dia, nessas novas gerações, fosse uma inteligência mais prática, no sentido de uma certa velocidade. Porque isso diz respeito ao que eu estava falando antes, de que os conceitos eles se constituem dentro de uma configuração histórica específica. Então, a ideia do que é inteligência, ou do que é possível fazer, né, do que uma criança é capaz de fazer em determinada idade, diz respeito um pouco com esse tempo que ela vive. Então, a gente está falando agora de um mundo em que a tecnologia faz parte da vida. Quem não sabe lidar com a tecnologia, os mais velhos, sofrem muito, porque o mundo todo hoje é baseado nisso.
né? Mas aí a gente entende que essa mudança de sensibilidade, essa mudança do conceito da inteligência, do que é esperado, ou das relações que as pessoas têm entre si e com as máquinas e com a tecnologia, isso vai estabelecer novas formas de subjetivação que vão produzir essas novas gerações. E veja, e por isso que uma vida inteira, o tempo todo a gente sempre dizia assim, os mais velhos são muito nostálgicos, dizia, porque no meu tempo. Aí a gente percebe que está ficando velho quando a gente começa a falar isso. Eu falo isso direto, aí eu me sinto muito velha. Porque no meu tempo não era assim. No meu tempo, a gente ia lá, tinha trabalho da faculdade não, a faculdade já tinha internet, tá, gente? Eu não sou tão velha assim. Mas tinha trabalho da escola, eu ia na enciclopédia pesquisar e eu anotava na mão. E no que eu anotava na mão, eu fixava as coisas. Tinha um outro nível de compreensão, né? Mas isso diz de uma configuração histórica X. Hoje a gente vive em outra configuração histórica. E veja, a pandemia, as pessoas têm dito muito isso, está virando um clichê, mas esse clichê eu preciso repetir porque ele é real. A pandemia acelerou esse processo, né? Porque mesmo quem estava conseguindo resistir a esse movimento, essa onda, essa avalanche da tecnologia, teve que mergulhar nessa onda junto. Teve que aceitar isso e dar um jeito de conseguir lidar com essa configuração e com essa tecnologia nova, né? Agora, é claro, é isso que eu estou dizendo, assim, mas isso produz efeitos que eu, talvez como uma pessoa antiga, acho que são danosos. Eu concordo com você, Wellington. Eu acho que, na minha perspectiva do que é inteligência, eu acho estranho. Eu acho estranho um menino hoje que não consegue ler um capítulo de 10 páginas, né? Porque acha muito longo. Porque a vida é ler tweet de não sei quantos caracteres, de 64? Não sei, né? Ou porque, no máximo, vai ler um texto de Instagram, que já é muito longo, se você usar aquele espaço inteiro para escrever. Então, isso é muito estranho para a gente que é mais antigo, mas isso faz parte de uma configuração atual. E aí, quando eu falo, né? E aí eu vou voltar para o exemplo que eu dei, que você questionou, e você está certo em questionar, mas eu vou defender o meu ponto de vista, tá, Wellington? Que é o seguinte, quando eu digo que os caçulas são mais inteligentes, não é no sentido de essência, de novo, né? A gente não está falando de uma essência do que é essa inteligência. A gente está falando no sentido da rapidez de aprendizagem. Então, por exemplo, enquanto eu lembro que eu tive um aluno que ele dizia bem assim, professora, mas o meu filho caçula é muito inteligente. Ele aprendeu inglês assim. O mais velho demorou 5 anos para aprender inglês. Ele, em 2 anos, já estava falando. Aí eu disse, né? O mais velho tinha Netflix? Não. Tá. E o mais velho tinha um irmão para conversar inglês com ele? Não. Fiz, tá. Sabe como é que você aprende inglês? Fazendo imersão na língua. Como é que você faz imersão se você não tem material para isso? Hoje em dia, os moleques têm Netflix que você vai e bota a legenda em inglês. Se quiser, você tira a legenda para treinar. Hoje em dia, os moleques têm YouTube, tem tudo na mão. E ainda esse menino tinha um irmão mais velho que falava inglês com ele. Aí fica fácil, Professora, né? Licença, né? Foi uma das coisas que me fez ficar preocupada com o meu filho mais novo, porque eu tenho 3 filhos, aí 2 meninas e ele é o mais novo. Então, ele não acompanhou esse Eu ouvi ele se desenvolvimento. manifestando aí mais cedo. Então, ele não acompanhou esse desenvolvimento e achava que, como ele teve as 2 irmãs, ele ia ser mais rápido. Porque isso acontece realmente com todo caçula. Aí, depois, com pesquisas, investigação com médicos, aí eu descobri que ele tinha autismo por conta disso. Que esse atraso da fala dele já não foi referente ao ambiente, e são outras questões, né? Do cérebro dele. Mas eu vejo como é bom a gente ter esse parâmetro, né? Até para saber. Sim. Pois é.
Pois é, então assim, mas e é isso, veja, o caçula geralmente é mais inteligente, sabe, Wellington? Não no sentido, nesse sentido que a gente está aqui pensando da forma, né, do interesse de estudar ou do raciocínio lógico e tal, mas é muito mais no sentido da rapidez que ele consegue conquistar certas coisas que às vezes os mais velhos não conseguiram com tanta rapidez, como esse exemplo que eu estou dando de falar inglês, tá? Mas, e aí, claro, eu vou usar a sua referência, o seu exemplo para dizer isso, assim, a psicologia do desenvolvimento, ela se desenvolve e ela ganha uma força e um lugar no mundo justamente porque ela começa a estabelecer determinados padrões que nos ajudam a entender em que ponto aquela criança está. E aí, vejam, tudo na vida tem prós e tem contras. Tudo na vida, né, todo o processo de evolução, todo o processo de estudo, ele pode produzir coisas que são muito interessantes e muito vantajosas para a gente, ou também acaba conseguindo produzir, às vezes, situações que são problemáticas. A gente já falou da parte boa, né? Que Clara está aí dizendo, olha, como eu tinha esse parâmetro, eu percebi que o meu filho mais novo não estava, que ele estava um pouco atrasado, fui lá procurar saber e entendi que ele tinha uma condição de saúde diferente e que precisava de uma outra atenção, de uma outra forma de lidar. Maravilha. Isso é ótimo. Isso a gente diz respeito ao avanço da ciência, de forma geral, da psicologia também, que permite que você, Clara, preocupada com seu filho, possa aprender uma forma de lidar com ele e entender que o ritmo dele é diferente dos outros. Massa. O problema disso, qual é o lado ruim desse processo? É porque a psicologia do desenvolvimento, e no final desse texto o autor fala disso, ela vai ser desenvolvida, um dos grandes fenômenos que ajudam a dar início ao que a gente chama hoje de psicologia do desenvolvimento são os testes mentais. E os testes, eles começam a ganhar força no sentido mesmo de categorizar as pessoas. E categorizar é no sentido assim, esse é normal, esse não é, né? A gente agora está numa luta ao contrário. A gente está tentando entender que o diferente não necessariamente é anormal. O diferente, ele é diferente. Ele funciona no outro ritmo, ele funciona de uma outra forma. Mas por muito tempo, a psicologia do desenvolvimento foi usada, e a gente pode dizer que ela ainda pode ser usada nesse sentido, para categorizar as pessoas e para estabelecer padrões de normalidade. E quando a gente estabelece padrões de normalidade, a gente diz assim, quem sair da curva é anormal. Quem sair da curva está andando errado. Precisa ser feito algo a respeito. E esse algo a respeito é no sentido de ou dar um jeito de ajustar e botar de volta para dentro da curva de novo, ou simplesmente eliminar, dizendo não tem capacidade, não tem condições, tá? Então, me parece que o autismo, a compreensão do autismo tem sido um grande avanço na ciência psicológica, especialmente, nesse sentido, sabe? Da gente sair desse lugar, da gente parar de normatizar as pessoas e entender que não apenas o autista, mas algumas pessoas que têm alguns tipos de transtorno do desenvolvimento, de dificuldades de forma geral, de que isso são dificuldades, de que isso são formas diferentes, padrões diferentes de comportamento que podem ser estimulados, que podem ser trabalhados. Mas por que, gente? Me diga isso. Eu quero ouvir o que vocês acham.
Por que vocês acham que isso se deu? Por que a gente foi criando padrão para normalizar as pessoas? O que é que isso tem a ver com o capitalismo? Fala aí, Clara. Para melhor controlar e manipular essas pessoas. Beleza, vou aceitar a sua resposta, mas eu quero que vocês complexifiquem essa resposta. Professora, eu acho que é porque é muito mais fácil de colocar essas pessoas à margem, né? À margem social. Porque, assim, estando... tô tentando, assim, encontrar as palavras certas, né? Mas é como se, pelas pessoas estarem à margem, né? Elas fossem descartadas. E aí elas não seriam produtivas, né? Por exemplo, eu vou comentar uma coisa que eu vi essa semana, né? Como em algum outro momento eu já falei, eu tenho transtorno afetivo bipolar, né? E aí eu entrei em alguns grupos no Facebook, assim, mais por curiosidade. E aí, ontem, uma menina postou assim, gente, o que vocês acham? Eu coloco ou eu não coloco o meu CID no meu RG, né? O CID é um número de identificação da doença. E agora, não sei se todo mundo sabe, mas no novo RG, você pode colocar lá, tipo, sanguíneo, CID, essas coisas, né? Carteira de motorista, habilitação. E aí todo mundo começou a comentar para ela, né? Se você fizer isso, as pessoas elas já vão te rejeitar logo de cara, principalmente se elas, porque assim, vendo o CID, que tem um CID lá, elas vão buscar o que significa aquele CID. Aí vai mostrar lá, né? Vamos supor aqui, bipolaridade. Então, obviamente, se essa pessoa vai na entrevista de emprego e a pessoa pesquisa esse CID, logo ela vai ser descartada. Isso pode acontecer, pode ser que não aconteça, pode ser que não aconteça, mas na grande maioria dos casos vai acontecer, e aí ela vai entrar na margem. Entrando na margem, ela é excluída socialmente, logo ela não produz, logo ela não dá retorno financeiro, logo ela não consome, né? É o que eu entendi disso. Wellington, eu não vou comentar muito longamente, não. Eu só vou destacar 3 palavras que ela usou, porque eu acho que elas são centrais no que eu estava querendo falar aqui. Ser produtivo, consumir e... Peraí, qual foi a outra? Eram 3. Mas estão todas relacionadas, tá? Quando eu perguntei assim, gente, eu estava dando a dica aqui. O que é que isso tem a ver com capitalismo? É isso, veja. É justamente a forma de relação capitalista que produz esse tipo de necessidade. Por que a gente precisa distinguir quem é normal de quem não é normal? Isso, né, lá para o século XIX. Por que a gente precisa distinguir quem é que funciona bem e quem é que não funciona bem? Para identificar quem é que vai ser um adulto produtivo. Para identificar quem é que funciona melhor dentro dos critérios produtivos do capitalismo, né? Então, isso vai produzir toda uma série de distinções e de estabelecimento mesmo de diferenças do que é normal, do que é anormal, do que é bom, do que é ruim, do que é aceitável, do que não é aceitável, porque isso viabiliza essa definição de quem é o adulto produtivo, quem é o adulto que vai funcionar bem. Não à toa, esses testes mentais, eles começam a ser aplicados na escola, para identificar logo quem é que é a criança que consegue ser educada, qual que não consegue. Depois, nos soldados da guerra, para saber quem é que vai dar conta de aguentar o rojão de uma guerra e quem não vai. E mais para frente, começa a ser usado, e até hoje é utilizado, em entrevistas de emprego, setores de RH,
né? Porque isso vai estabelecer quem é que vai ser produtivo, quem não vai. Wellington, eu menti, falei mais do que eu queria a princípio. Fale aí, por favor, deixa a palavra para você. Tudo bem. Não, mas era justamente nesse ponto que eu ia pegar, né? Eu ia dizer que era puro condicionamento para ver quem vai ser o melhor operário, né? Porque nessa perspectiva de inteligência do que você traz, eu pego muito que a escola, desde o ensino médio, ou desde o ensino fundamental ao ensino médio, prega, né? Porque inteligentes são aqueles alunos que são bons em português e matemática. Se você é bom em português e matemática, você é minimamente bom nas demais matérias. E o cara que é bom em artes, a menina que é boa em educação física, nunca vai ser vista como uma boa aluna. Porque essa metrificação de inteligência, eu vou pegar um exemplo lá da minha paixão na psicologia, que é o Howard Gardner, é puramente verbal-linguística e lógico-matemática. Essa inteligência medida, não é à toa que o teste do coeficiente de inteligência apura muito mais essas áreas, né? E aí, se a gente fala dentro somente dessa perspectiva, quantos outros gênios, como o mundo fala, deixam de ser notados, porque eles não estão ali propriamente dentro desse padrão, dentro desse condicionamento que a sociedade faz, né, que a sociedade prega e rigorosamente começa a castrar essas predisposições. Porque eu lembro, pegar exemplos meus e das pessoas ao meu redor, o quanto é castrado desde o ensino básico, né, pegando ali na alfabetização, enquanto era castrado, eu gostava de fazer escultura de massinha. Isso não pode. E aí, quando vai para o ensino fundamental menor, o quanto todas essas outras coisas são deixadas de lado, sabe? O quanto que, sei lá, aquele menino que gosta de música, entende amplamente de música, poderia aprender bem matemática se simplesmente o professor virasse a curva um pouco. Mas o que acontece na maioria das vezes é isso, as pessoas dentro dessas caixinhas condicionadas só para levar ali o mínimo conhecimento, despejar, né, aquele baú de conhecimento que tem, como se o outro fosse aprender dessa forma e ninguém mais se importa com nada. É esse o ponto que eu fico pensando. Massa, Wellington. Eu vou deixar a Clara falar. Eu não sei se depois eu vou conseguir fazer o comentário geral, não, mas tentarei. Vai lá, Clara. É meio nessa vertente que ele está falando, mas eu acho que, por exemplo, eu estou percebendo hoje na escola uma nova tendência, que sempre é uma necessidade da sociedade. Por exemplo, a educação do empreendedorismo. Então, isso já é uma forma de preparar a sociedade como os empregos públicos, e existe a necessidade de surgir mais capital, está surgindo, então, é na escola que já está começando a mudar já essa direção. Eu estou vendo que tem educação para as crianças em sentido monetário, para aprender a economizar, ser empreendedor. Eu acho que a escola ainda continua sendo a fábrica, como a colega falou aqui no comentário, do que eles querem que a sociedade supra, né? Queira. Então, vejam, eu estava aqui anotando umas coisas para não esquecer, tá? Eu acho que tem aqui, vocês já estão avançando bem muito na discussão, acho isso ótimo, porque, assim, a ideia aqui, nesse primeiro momento, é a gente pensar de forma crítica aí sobre a psicologia do desenvolvimento e, obviamente, que a gente acaba pensando o desenvolvimento junto com a aprendizagem e junto com a concepção de escola, né? O que é que a escola tem como pretensão? O que é que a escola quer fazer? A escola quer formar esses cidadãos produtivos, certo? Pelo menos a escola, desde a era mercantilista, liberal, capitalista. Então, a escola quer formar cidadãos produtivos. E, para isso, ela vai estabelecer quais são essas inteligências, eu vou usar a referência aqui que o Wellington fez de Gardner, quais são as inteligências desejáveis para que essa criança possa, no futuro, ser esse funcionário padrão.
E veja, e ser um funcionário padrão não é necessariamente ser o funcionário inteligente, não é necessariamente ser a pessoa genial que vai inventar coisas novas, que vai criar coisas novas, mas é a pessoa que vai cumprir à risca a tarefa que ele tem que cumprir. É a pessoa que vai ser disciplinada, que vai chegar no horário, que vai fazer o que tem que fazer, né? Então, percebam que tem aí uma grande diferença, inclusive é uma discussão que se tem há muito tempo, né, sobre como é que a escola, se é que a escola pretende estimular essas outras inteligências, porque elas também fazem parte desse desenvolvimento. Mas o que acontece é que elas podem, né, elas vão estimular aí outras dimensões desse sujeito que talvez não sejam tão interessantes ao sistema capitalista, né? E a gente, entendendo que isso é um processo de subjetivação, ou seja, é uma forma que a gente entende e que a gente, de alguma forma, acaba concordando que deve ser, a gente acaba seguindo esse mesmo rumo, né? Então, por exemplo, eita, derrubei a caneta aqui. Por exemplo, a gente costuma falar muito, eu trabalho com criança, acho que eu já falei isso, eu falei logo na primeira aula, não sei quantas vezes eu já repeti, porque eu repito sempre, eu trabalho com crianças acolhidas. E tem uma coisa que me incomoda profundamente, eu lido diretamente com as cuidadoras, né, fazem o cuidado diário com essas crianças e eu faço esse acompanhamento e faço a orientação das cuidadoras. E aí essas cuidadoras têm muito assim, existe uma certa necessidade, e eu entendo porque para elas é desgastante, elas lidam com muitas crianças, de que assim, a criança boa é a criança que é obediente. A criança boa é a criança que fica quietinha num canto e deixa ela em paz. E veja, eu estou falando das cuidadoras porque é a minha referência com a relação com crianças. Mas isso, muita mãe vai fazer isso. Muita professora vai fazer isso. Criança é boa, criança que fica quieta, criança que não me enche o saco. Me perdoem a expressão. Então, mas o que é que isso significa em termos do estímulo que você dá para a criatividade dessa criança? Eu lembro de um caso de um menino que ele era acolhido e ele tinha um hábito de desmontar todo o brinquedo que ele ganhava. Coisa elétrica, assim, um sonzinho, um robô, qualquer brinquedo que ele ganhasse, ele desmontava todinho. E ele desmontava por pura curiosidade científica. Eu vou chamar de científica só me permita essa licença poética, mas era pura curiosidade. Ele queria entender como é que aqueles sistemas funcionavam. E o moleque, ele conseguiu, aí tinha um radinho que estava quebrado, porque a bateria tinha dado problema. Ele conseguiu fazer uma conexão que ele acoplou com um carregador de celular e ele levava para a tomada e o rádio funcionava. Eu não sei como é que ele fez aquilo. Eu sei que o moleque era genial. Só que para ele conseguir fazer isso, ele precisava desmontar um monte de coisa que estava bom, que estava em perfeito funcionamento. E as cuidadoras ficavam desesperadas e diziam, porque esse menino é um vândalo, porque esse menino quebra tudo, porque assim... Mas ele não quebrava, ele desmontava, claro, né? A gente entende que a gente está falando aqui de uma situação que às vezes as crianças recebiam presente, estavam lá muito felizes, e aí ele dizia, deixa eu desmontar, não sei o que. Aí a criança dizia, desmonte, né? Mas ele não conseguia montar de volta, a princípio, pelo menos. Isso virava um problema. A gente entende que isso vira um problema. Mas, ao mesmo tempo, aquilo dizia de uma curiosidade que ele tinha, e aquilo permitiu que ele desenvolvesse essa habilidade, mais para frente, de conseguir consertar algumas coisas que já estavam, de fato, quebradas, né? Porque ele ia lá e ele estudava o funcionamento das coisas. Então, veja, na lógica que a gente funciona, e não são só as escolas, né? A lógica de educação que a gente tem, a gente não permite isso. Esse menino, ele era tratado como um menino que quebrava tudo.
ele não quebrava. Não era quebrado, tipo, tô com raiva e taquei na parede. Ele desmontava as coisas porque ele tinha curiosidade. Ele ficava tão intrigado como é que aquele negócio funcionava que ele queria abrir para entender como é que aquilo funcionava, né? Então, tem aí algumas questões e isso diz muito sobre a forma como a gente lida com essa educação. A forma como... E a gente é a gente mesmo, viu? É todo mundo, todos nós aqui, né? Como a gente lida com essa educação, como a gente vai fazer, vai conseguir lidar com esse tipo de situação. Deixa eu ver, tem um monte de comentário aqui, vocês estão ótimos hoje, só que vocês estão tão ótimos que eu estou me perdendo. Tá. Pois é, gente, aí vocês estão aqui mencionando, né, essa coisa dessa curiosidade, mas é isso, veja, vocês percebem que para quem está lá cuidando é difícil entender essa lógica ou permitir, porque mesmo uma mãe que entenda, mesmo eu que estou aqui com esse discurso todo bonito, se eu fosse mãe e eu comprasse um presente bem caro para o meu filho e chegasse em casa ele tivesse desmontado a desgraça do brinquedo e não tivesse conseguido montar de volta, eu ia ficar puta da vida, não ia não? Ainda que eu entenda, ainda que eu possa querer valorizar. Mas veja, é a lógica que a gente vive, né? Então, a gente precisa entender que isso diz respeito à forma como a gente já compreende o mundo. E a escola não é diferente. Só que eu acho que a escola tem um problema extra, porque a gente vê as coisas avançando tanto, mas parece que a escola, enquanto instituição, ela não sai do lugar, no sentido do que é que a gente quer com a educação, né? Especialmente a educação de criança, assim. Justamente porque como a gente foi criado nessa lógica, na lógica da obediência, na lógica de a gente vai recebendo massivamente essas frasezinhas prontas de tem que estudar para ser alguém na vida. Eu lembro que isso me incomodava profundamente, assim, sabe? Eu atendo outro trabalho que eu desenvolvia, deixa já você falar, Wellington, porque eu tô faladeira também hoje. Eu trabalhava também com adolescente em conflito com a lei. E aí as mães vinham desesperadas porque eles estavam ali envolvidos com criminalidade, ok, tudo bem. Mas tinha essa coisa assim de... O menino dizia assim, roboticamente, não, tia, eu quero estudar para ser alguém na vida. Era uma frase tão pronta que você via que ela era desprovida de sentido. Eles não acreditavam naquilo, mas repetiam tanto no ouvido do menino que ele dizia aquilo, seja para me convencer de que ele estava tentando melhorar, seja no sentido de fato, se convencer a sair daquilo ali. Mas é tão difícil, porque assim, a gente... E é isso, a gente vai... A escola hoje, enquanto instituição, ela tem perdido muito da credibilidade dela, especialmente quando a gente vê um mundo que não valoriza os estudos. Então, assim, gente, a gente estuda pra caramba. Eu não quero desestimular vocês, não, viu? Ninguém larga o curso, pelo amor de Deus. Mas, assim, a gente estuda pra caramba e não necessariamente o que faz ganhar dinheiro é o estudo, né? São essas outras inteligências que fazem a gente ganhar dinheiro, né? Às vezes é a inteligência social. Eu, enquanto psicóloga, eu percebo que eu ganho muito mais dinheiro por uma inteligência social no sentido de saber fazer rede e saber mostrar a minha competência para as pessoas, saber mostrar, não é nem ter, é saber mostrar, do que, de fato, o tanto que eu estudo. O tanto que eu estudo é a parte que eu faço escondida, é o bastidor da história. Não é isso que me dá dinheiro enquanto psicóloga, entende? Mas isso não quer dizer que eu não preciso estudar, eu preciso. Mas tem outras questões que estão em jogo. Então, eu acho que a escola, às vezes, perde isso um pouco de vista. A gente fica tão preso nessa ideia antiga, né? Que está muito voltada a essa questão do controle, essa questão da obediência, de formar, de fato, operários, que a gente acaba perdendo de vista as possibilidades que a educação tem. E eu acho que na universidade a gente começa, especialmente, eu não sei nas áreas de exatas, mas
a gente na área de humanas, a gente começa a resgatar um pouco isso, assim, sabe? Fale, Wellington, que eu já estou me perdendo. Vá. Legal. Sobre o comentário, né, do início do desmontar, me remeteu a uma coisa que eu acho muito interessante. Eu comecei a fazer terapia bem cedo, né? E o psicólogo trouxe para mim, já quando eu estava um pouco mais velha, pouco antes de parar de fazer terapia com ele, um termo que me gerou curiosidade, que se chamava inibição latente baixa. E eu nunca tinha escutado falar sobre isso. E, nossa, é um mundo extremamente limitado que eu vivia. E aí, quando eu estava na faculdade de psicologia, eu comecei a pesquisar sobre isso, né? Era o que eu queria trabalhar no meu TCC. Já entrei com isso na cabeça e fui aprofundando. E fala mais ou menos sobre isso, que é a inibição latente baixa é não sei se não é uma doença, não é uma coisa como, sei lá, um espectro, sabe? É só uma diferença que gera certas modificações. E o principal é, sei lá, a maioria das pessoas tem inibição latente alta. E aí quem tem inibição latente baixa, as coisas não passam, sabe? Memorizam praticamente e guardam todas as informações. Como, por exemplo, todos vocês olhando para o computador e vocês veem essas rumas de telinha, né? A ruma de telinha com a cara de todo mundo. Quem tem inibição latente baixa, automaticamente está buscando entender como é que a energia está passando e vindo para fazer com que a tela ilumine e gere todo esse vislumbre de nossas imagens. E quando a professora fala sobre isso, do menino que desmontava, aí eu lembro de um documentário que eu estava assistindo em uma escola nos Estados Unidos. Era uma aula de prática teatral, que eu achei interessantíssima naquele tempo, eu vi aqui nos Estados Unidos. E nessa aula, uma professora pediu para uma criança imitar uma lavadora, sabe? Uma lavadora batendo. E aí a criança fez toda uma mímica corporal que a professora levou ela para falar com a psicopedagoga como se ela tivesse algum distúrbio. Ela suspeitou que a criança tivesse o espectro do autismo. E depois disso, interessante é que, conversando com a psicopedagoga entendeu que ela fez todos os movimentos tal qual a máquina batendo, como ela conseguia visualizar, sabe? O de botão girando ou sendo apertado, e o movimento que a máquina fazia enquanto estava funcionando. E aí, depois disso, a psicopedagoga foi e levou essa criança para uma ala, uma parte que era com crianças superdotadas, vamos dizer assim, nesse tempo. Nossa, 2014, 2015. E eu fico pensando quantas vezes a gente não passa sobre isso, nesse sentido, como a senhora falou, porque essas crianças já são doutrinadas a entender que elas têm esse problema. E de tanto ouvir aquela coisa, a maioria das vezes elas esquecem que aquilo não é a verdade dela e são condicionadas a isso. E o quanto, como a maioria das pessoas falam, esses gênios estão sendo perdidos, né? Esses gênios têm sido deixados de lado. E o quanto é ruim estar em uma sala, estar em um lugar onde era para você aprender, que você está sendo cada vez mais castrado. E aí a essência de falar de quem tem inibição latente baixa é que tem uma curiosidade de ver como as coisas funcionam, de ver como as coisas se encaixam. Aí cabia perfeitamente nesse exemplo do aluno que você falou. Eu achei muito interessante e quis trazer sobre isso, porque cabe muito nisso. Inclusive, no passado, algumas crianças que têm inibição latente baixa eram direcionadas como se tivesse o espectro autista, sabe? E não era isso. E hoje em dia, o quão foi importante essa descoberta é como, não é um superpoder, uma superinteligência, mas essa necessidade de entender o funcionamento total da coisa. Massa, Wellington. Massa, gostei. Eu vou só fazer mais um comentário de algumas questões que vocês trouxeram antes. Gente, vejam, eu espero que vocês... verdade, Lindiane, ele trouxe conceitos novos, né, e de forma muito clara. A ideia aqui é que a gente possa trabalhar esse texto. Tem alguns elementos que eu vou fazer questão de discutir com vocês, mas eu acho que justamente dentro dessa perspectiva de educação que a gente está discutindo hoje, me parece mais importante fazer essa discussão e a gente conseguir fazer essa apreensão mais ampla, né? E começar a mergulhar na noção de desenvolvimento e de educação.
por aqui dessa forma do que eu ficar presinha no texto. Então, eu vou largar o texto de lado por enquanto. Semana que vem eu espero que todo mundo tenha lido e a gente eu pego esses elementos importantes para a gente poder discutir. Mas teve uma coisa. Em primeiro lugar, eu queria também agradecer a colega Nayara, que eu não sabia, Nayara, dessa questão do CID no RG, dessa novidade. De fato, eu não sabia que isso era uma possibilidade, e eu acho que é algo que precisa de muita discussão mesmo, porque, infelizmente, apesar de toda a transformação, que eu acho que, inclusive, vem muito desse acesso mais amplo às redes sociais e dos debates mais abertos, né? Eu acho que a rede social tem essa vantagem mesmo de produzir certos debates de uma forma mais democrática, digamos assim. E a gente tem começado a desconstruir um pouco essa noção dos transtornos como impedimentos ou como deficiências. A gente está pensando alguns transtornos justamente como diferenças. Como é que a gente lida com essas diferenças, né? E eu acho que isso é um caminho legal que a gente está começando a engatinhar. Mas daí a você colocar o seu CID no RG, realmente eu não sei se isso é vantajoso para quem coloca. A não ser que a pessoa, né, já tenha, de fato, um comprometimento muito grande e ela já receba algum tipo de benefício e, não sei, né, de alguma forma legal pode se tornar interessante para ela. Mas, de forma geral, eu acho que a gente ainda não vive numa sociedade inclusiva, a gente ainda não consegue compreender as dificuldades que pessoas com transtorno têm para viver no mundo que a gente vive. E percebam que a ideia de transtorno é uma ideia de que, assim, é justamente de que você sai um pouquinho desse eixo. E tudo bem sair do eixo, mas a gente entende que o eixo só existe porque tem aí uma imposição de um certo funcionamento considerado normal, né? E que as pessoas que têm transtorno, elas têm alguma dificuldade de manter-se dentro desse caminho que é estabelecido. Isso ainda faz parte da compreensão, né, de transtorno mental, ainda que a gente possa propor uma série de discussões e a gente tenha tentado ser cada dia mais inclusivo, isso ainda é muito problemático, isso ainda é muito difícil. Então, realmente eu não sabia disso, eu acho que, a não ser nesses casos muito específicos, né, que tem uma necessidade legal, eu não me parece ser vantajoso para uma pessoa que tem um CID, colocar esse CID no seu RG. Teve outra coisa que alguém falou, eu já não sei quem foi, agora eu me perdi, mas que era essa questão das mudanças na escola, e aí falou das aulas de empreendedorismo. Eu tenho questões seríssimas sobre isso e eu vou explicar para vocês. Vejam, a gente está aqui falando o tempo todo de como que a psicologia, ela se constitui, ela tem aí como origem, como base de possibilidade, essa noção de indivíduo, né? E eu estava aqui dizendo para vocês, logo no início da aula, que a noção de indivíduo, ainda que pareça muito óbvia para a gente, ainda que seja evidente para a vida que a gente leva hoje, não é uma noção evidente, não é algo que está dado desde sempre. E a noção de indivíduo, ela vem no bojo dessa mesma lógica capitalista que está produzindo aí um certo tipo de sujeito que tem que ser responsável não apenas por si, mas por todos os destinos da sua própria vida. Isso quer dizer que quanto mais a gente individualiza a pessoa, menos a gente considera os condicionantes políticos e sociais que estão em jogo no modo de funcionamento de uma sociedade. E a noção de indivíduo, ela acaba produzindo esse efeito que me parece extremamente danoso,
que é um efeito de essa lógica do homem autossuficiente, do self-made man, sabe? De que, assim, você tem que se fazer na vida, você tem que... tudo depende de você. Essa lógica é tão violenta, gente, porque a gente não vive num mundo que depende só da gente. A gente vive num mundo completamente desigual, em que os condicionantes sociais permitem que alguns tenham muito fazendo muito pouco esforço e outros tenham pouquíssimo trabalhando pra caralho. Desculpa a palavra. Volta e meia eu solto uma dessa, viu, gente? Foi mal. Então, assim, a gente precisa entender que toda essa lógica produz um determinado efeito, ou uma série de efeitos que são muito danosos e que são muito complicados. Então, me parece que essa lógica do empreendedorismo entra nessa violência, tá? Veja, eu não estou dizendo que é ruim você querer ser empreendedor, eu não estou dizendo que é ruim que a escola queira também ensinar a gente desde cedo como é que se lida com dinheiro, por exemplo. Eu acho que é uma disciplina importante para a escola. A questão financeira. Gente, veja, eu posso ganhar o dinheiro do mundo, mas eu não sei lidar com dinheiro. Eu não aprendi a lidar com dinheiro. E aprendi, claro, com pai, com mãe, né? Aprendi a meio que copiar essa lógica que eles fazem, mas eu não aprendi a lidar com dinheiro. Então, assim, me parece que tem algumas questões que são, sim, importantes da gente trabalhar com criança, com adolescente. Eu vejo essa necessidade no meu trabalho. Eu trabalho com muito adolescente que está acolhido e que já está para fazer 18 anos, e quando fizer 18 anos, o presente de aniversário dele é ir para a rua. E o meu trabalho é também ajudar ele a desenvolver autonomia, a entender, a arrumar um emprego, a conseguir lidar com o dinheiro, a saber como é que ele vai se organizar financeiramente. Isso tudo é importante. Mas o que me preocupa nessa lógica do empreendedorismo é que as pessoas começaram a criar um discurso que está dentro dessa lógica do indivíduo, que é autossuficiente, que é o seguinte: para que patrão, né? Se você pode ser chefe de você mesmo. Só que a parte que você não conta é que ser chefe de você mesmo significa trabalhar o tempo inteiro sem ninguém para dar nenhuma garantia para você. Significa enfrentar um país que cobra mais impostos nesse mundo. Eu estou exagerando, isso não é um dado real, tá, gente? É só um exagero. Significa lidar com a série de empecilhos, com série de elementos que não estão dados e não estão óbvios, e significa fazer as pessoas quebrarem na lógica e ainda se sentirem fracassadas porque só dependia de mim. Então, eu acho que isso sustenta uma lógica muito violenta, e a gente, sim, não estou dizendo que sou contrária que se ensine empreendedorismo ou economia doméstica ou como se lidar com dinheiro na escola. Acho que tudo isso pode ser importante, porque isso faz parte da nossa vida diária. Mas a gente precisa entender que incentivar empreendedorismo, pelo menos eu não acredito que seja uma evolução da escola. Eu acho que isso diz respeito a um caminho que a gente está construindo do indivíduo. Vocês já ouviram falar de uberização do trabalho? É uma expressão que se usa muito na psicologia do trabalho atualmente. Eu ia comentar isso agora. Sim. A gente mais debate no serviço social isso, professora. Por favor, então, deixa eu beber minha água. Falem aí. Como é o debate que vocês têm? Então, né, a gente teve uma disciplina, não esqueci o nome, mas envolvia o nome trabalho, esqueci o nome exatamente dela agora, mas, assim, a gente trabalhou muito essa questão, porque, assim, a pessoa não tem uma relação, não conhece o empregador, ela não conhece nada, mas ela se acha, tipo, dona do seu próprio negócio, dona do seu próprio trabalho. Trabalho e sociabilidade. Obrigada, Ellen. Ela se acha dona do seu próprio negócio, mas não vê que ela só está gerando riqueza para outra pessoa
E para conquistar algo, ela tem que trabalhar muito, mas muito mesmo na questão do Uber, né? E aí tem se pregado muito essa questão, não, vamos ser dono do seu próprio negócio, o carro é seu, não precisa trabalhar para ninguém. Mas isso, na verdade, não é a verdade, né? A pessoa tem uma relação de trabalho, mas não conhece quem é o gestor, não conhece ninguém, assim, como a gente tem um trabalho padrão. É mais isso que a gente debate, entende? A pessoa acha que tem uma liberdade financeira e que está trabalhando para si mesma, mas na verdade não é isso. Eu acho que eu fiquei meio confusa, mas eu falei alguma coisa Tá certa. ótimo, Laura, tá ótimo. O que a gente chama de uberização do trabalho é justamente a perda de direitos, né? Porque, veja, antigamente, o trabalhador, lá vou eu, né? Parecendo velha, falando de antigamente, mas vamos lá. O trabalhador, por mais burocratizado que fosse o trabalho, a burocratização, às vezes, garantia esses direitos. Então, a gente tinha direito férias remuneradas, FGTS, sindicato, né, para resolver. Veja, não quer dizer que nada disso mais exista. Existem determinados trabalhos, mas a uberização do trabalho diz desse lugar do trabalho que é precarizado, porque as pessoas, como Laura bem explicou, elas entram nesse convencimento de que eu estou trabalhando para mim mesmo, ou seja, basta eu ter meu carro, está resolvido. Eu tenho meu trabalho, tenho a minha fonte de renda, não tenho que responder a patrão. Se eu tiver ganhado muito, numa semana, na outra, eu posso levantar as pernas e ficar vendo Netflix em casa. Mas o que ele não para pensar é o seguinte: e quando você se aposentar, o que é que você vai ganhar? Ou se você se acidentar, como é que você vai garantir a sua renda? Ou pior, se alguém da sua família adoecer e você precisar ficar no hospital com ela, quem é que vai cobrir seus gastos? E quem é que vai dar seu lucro que você tinha sendo empreendedor de si mesmo? Não tem, porque a pessoa não tem garantias, não tem direitos trabalhistas. É um trabalho completamente precarizado. E quando a gente fala do fenômeno da uberização, é porque a gente lembra logo do motorista de Uber que está dentro desse processo de trabalho. Mas não é só ele. É porque o trabalho, de forma geral, tem se precarizado e a gente está testemunhando uma perda de direitos progressiva. E isso não é bom. Aí a gente entra no discurso do empreendedorismo como sendo simplesmente esse lado bonito, que está muito pautado numa fantasia, de que eu vou ser autônomo, independente e não vou ter que responder a nenhum patrão. Mas essa parte bonita pode até acontecer para uns e outros, mas não acontece para todo mundo. Para a maioria das pessoas, o que acontece é a total precarização do trabalho, total precarização dos seus direitos enquanto trabalhador, né? Então, vejam, isso tudo foi para discutir essa questão do empreendedorismo, né? Eu queria fazer esse link com o que a gente vinha discutindo, porque a noção de indivíduo que começa a se constituir na modernidade, ela vem com esse peso. Um indivíduo que é fechado nele mesmo, um indivíduo que é responsável pela sua própria vida, tá? E aí isso pode produzir uma série de efeitos, inclusive esse efeito no mundo do trabalho que a gente tem visto, né, que justifica uma série de precarizações e que acaba levando as pessoas a isso. Então, aí o Wellington fala assim, talvez sobre empreendedorismo no ensino médio, olha lá, depende de como vai ser abordado. Pois é, Wellington, eu acho que, claro, se fosse para a gente colocar isso na escola, provavelmente seria nos últimos anos, quando o adolescente já tem aí uma capacidade de abstração e de compreensão simbólica, usando a referência que eu tinha dado da teoria de Piaget, para poder entender do que se trata e quais são todos os elementos que estão envolvidos na questão do empreender, né? Mas, por exemplo, eu já vi discussão falando sobre entrar em empreendedorismo e sair sociologia e filosofia. Aí eu já não concordo, porque sociologia e filosofia são disciplinas que ajudam com que a gente consiga ter um pensamento crítico e compreender de forma
mais profunda, mais questionadora ao mundo que está se estabelecendo. E o empreendedorismo, ele pode desenvolver uma inteligência prática importante, mas ele não permite que a gente... Aprender empreendedorismo não faz com que a gente consiga ser crítico e entender o mundo que está à nossa volta. Então, assim, você quer acrescentar, você acrescenta. O moleque não aguenta mais nada na vida, né? Porque eles não têm mais vida, eles só passam o dia inteiro na escola e quando está em casa ainda tem que fazer coisa, ainda tem que estudar, ainda tem que fazer exercício, tarefa, etc. Mas você quer acrescentar, você vai poder acrescentar. Só que trocar por essas disciplinas não me parece uma boa escolha. Justamente porque a gente entende que tem outras necessidades, né? E aí, gente? Vou continuar um pedacinho no texto, tá? Para não dizer que a gente... Pois é, Natália. Eu vou voltar um pouquinhozinho no texto para a gente poder ter esse mote para a leitura de vocês e para a próxima aula, tá? Que é o seguinte. O texto que a gente está lendo aqui, que a gente está usando como referência, é um texto que, tal qual o anterior, vai tomar como referência teórica principal a genealogia Foucaultiana. Vocês lembram que eu expliquei do que se tratava a genealogia Foucaultiana? Eu não acho nem que eu estou explicando da melhor forma possível, só estou explicando da forma mais simples e que é o que nos interessa nessa disciplina, que é o seguinte. Ela parte da ideia de que a gente vai problematizar, a gente vai questionar o que está dado como óbvio e como natural. Por isso que eu impliquei com a palavra essência que Clara usou no começo da aula. Foi só uma implicância minha, tá, Clara? Eu vou fazer isso de vez em quando com todos vocês. Mas é justamente para a gente ter... Porque quando vocês falam e eu vou implico com vocês, acaba que vai fixando melhor. E por que eu implico tanto com a ideia da naturalização? Porque eu estou partindo aqui dessa concepção genealógica de Foucault, em que ele vai dizer assim, tá bom, as coisas funcionam dessa maneira. Eu entendi. Mas por quê? Por que a gente chegou até aqui? Por que as coisas chegaram a funcionar até aqui? E aí é isso que esse autor do texto vai fazer. Ele vai dizer assim, olha, a psicologia do desenvolvimento existe, é ótima, eu estudo e escrevo sobre. Mas como é que a gente constitui a psicologia do desenvolvimento? Por que isso se torna um problema a ser questionado? Por que o desenvolvimento se torna um problema científico a ser estudado? Para que a gente começa a construir essa concepção de desenvolvimento? O que está em jogo? O que está em questão no desenvolvimento humano que se torna importante para mim estudar isso? Tá? Essa é a grande pergunta que ele vai fazer e que ele vai tentar discutir de forma breve num texto que é curtinho e que eu já coloco aqui, porque se tiver esse povo da nova geração que não aguenta ler muita coisa, vai ler mesmo assim. Gente, eu estou brincando, mas é real, tá? É brincadeira, mas é sério. Eu fiz um esforço hercúleo de escolher sempre textos muito curtinhos, ou textos curtinhos sem perder a complexidade da discussão, justamente para que nessa correria da vida que a gente leva hoje, nessa nova lógica de vida que a gente tem hoje, vocês não deixem de fazer as leituras, e eu peço que vocês façam esse esforço, porque eu fiz o meu esforço de trazer textos mais curtos e, de forma geral, mais simples, justamente para que a gente possa fazer esse tipo de debate com uma ancoragem numa teoria, tá? Com a base teórica e uma fundamentação teórica, porque não adianta a gente estar aqui discutindo opinião se a gente não tem essa fundamentação clara do que é que a gente está tomando como referência para pensar o que a gente está pensando, tá? Então, a primeira questão que o autor vai fazer, e que é a primeira questão que eu proponho que vocês façam enquanto estudantes de psicologia do desenvolvimento a infância
essa infância que a gente lê, que a gente vê, ela sempre existiu? Se eu fosse perguntar para você, eu sei que já está no finalzinho da nossa aula, mas qualquer coisa a gente estica uns 10 minutinhos, e aí quem precisar ir embora vai, estou gravando aqui, tá? Para depois assistir. Mas assim, o que é infância para vocês? Alguém entra na brincadeira comigo e tenta definir? Veja, eu não quero uma definição clara, nem precisa, nem perfeita. Eu quero justamente que vocês tragam para mim elementos do senso comum, do que a gente entende hoje como infância, para a gente entender essa problematização, para a gente entender o que ela é hoje e o que ela não é desde sempre. E aí, o que é infância? Quem me diz? Ô, professora, eu entendi, assim, pelo que eu li do texto, né, é como ele fala, o conceito de infância que a gente tem hoje foi criado há poucos séculos, né, sei lá, porque ele fala que no começo nem existia essa concepção de infância, né? Uhum. Tipo, as crianças eram tratadas assim como qualquer adulto, dormia no mesmo no mesmo lugar que os pais, trabalhavam junto com os pais. Então, o conceito hoje que a gente tem de infância é algo que foi criado depois de um certo tempo, né? Depois da Idade Média e tal, que aí foi individualizando os espaços, depois a preocupação com essas crianças devido à mortalidade que foi diminuindo, e assim foi sendo construído. Então, a visão que a gente tem hoje é uma visão nova, foi construída. A gente não sabe se naquela época, tipo, na Idade Média, as pessoas não pensavam nisso. Uhum. Clara já deu spoiler do texto, já explicou para a gente toda a problematização que o autor traz, mas não me respondeu a pergunta que eu queria. Eu quero que vocês me digam, não com base no texto, não quero saber do texto agora. A gente não vai ter tempo hoje de falar do texto. Eu quero que vocês me digam, dentro da perspectiva de vida de vocês, do dia a dia de vocês, o que é que vocês entendem por infância? Se eu disser assim, o que é uma criança? O que é que vocês me dizem? Ou o que é infância? O que é que vocês me dizem? Criança, acho que é melhor dizer isso. O que é uma criança? Quem se atreve a me dizer aí o que é uma criança? É uma pessoa que não tem a maturidade, ainda não tem certos mecanismos, tanto motores como psicológicos, que são mais imaturos. Isso, assim, eu acho que é isso que é ser criança, né? É a imaturidade, é o princípio, o início da vida, né? Vou anotar para a próxima aula a gente trabalhar com esses elementos. Vamos lá. Eu vi que Nayara ia ligando o microfone, aí deixou Clara falar. Nayara, pode falar. Eu ia falar que exatamente o que ela falou, que a criança é um serzinho que está no mundo, que não tem tanta compreensão das coisas, porque ela ainda está aprendendo. É a fase de desenvolvimento, de aprendizado, né? E aí é isso. E eu entendo por infância justamente isso, um momento, né, de desenvolvimento a partir do brincar, a partir de explorar mesmo o mundo, né? Porque a brincadeira em si, ela é explorar o mundo, mas eu acredito que a infância em si é o período do brincar, do conhecer pelo brincar. Certo. Ótimo. Vamos lá. Eu acho que é a fase inicial da vida de uma pessoa, só que é uma fase inicial que fica. Ela fica durante toda a vida dessa pessoa. Ela não passa, ela fica. Uhum. Eu tô aqui tentando anotar tudo, viu? Desde o chat até o que vocês falam. Ótimo, Rosevânia. Deixa eu ver. Eu já anotei o de Raíssa, Lindiano.
A fase. Pois é, gente, vejam. Eu não sei se vocês conseguiram perceber, eu vou só soltar essa e sair correndo para a gente fazer a leitura com isso em mente, né, na próxima aula. Que é o seguinte: todas as definições que vocês deram, elas estão pautadas em definições que a psicologia deu sobre a infância em algum momento. A que eu achei mais curiosa foi a de Rosevânia. Eu vou dizer por quê. Rosevânia, ela usa um pressuposto básico da psicanálise para explicar a infância. Ela vai dizer assim, olha, é uma fase que fica o resto da vida. A psicanálise trabalha com esse pressuposto de que a vida adulta, ela sempre conta ali com aquela vida infantil que ficou, com as marcas dessa vida infantil, né? Aí, outra pessoa falou de momento do desenvolvimento, falou do brincar. O brincar é uma perspectiva que a psicologia, a pedagogia, com o tempo foi construindo essa noção, né, da importância do brincar para a criança. Vejam, tudo que vocês falaram, que está no senso comum, que diz respeito ao que vocês entendem por infância, diz respeito também a toda uma construção de saber sobre essa infância. É alguém que ainda está aprendendo, é um momento do desenvolvimento, é uma fase que a pessoa está passando. Tudo isso diz respeito a saberes da psicologia, da medicina, da pedagogia, da ciência em geral, da sociedade em geral. São concepções que a gente foi construindo ao longo do tempo e que hoje a gente toma como verdades. E quando eu digo que a gente toma como verdades, eu não estou dizendo que não são. São verdades, né? Mas são verdades provisórias. São verdades que podem mudar. Talvez daqui a 50 anos, e eu digo 50 anos porque com a rapidez que a tecnologia implementa na vida da gente, de fato as coisas estão mudando muito mais rápido. Talvez daqui a 50 anos uma pessoa que vai fazer essa disciplina, porque eu acho, né, considerando que a educação às vezes ela vai mais lenta, provavelmente ela vai chegar e vai dizer outra definição, que vai ter a ver com outras questões que vão estar em voga daqui a 50 anos, daqui a 100 anos. Entende? Então, assim, esse é o primeiro pressuposto que a gente está trabalhando nessa disciplina e que o autor começa. Ele diz assim, olha, a infância, essa coisa que é tomada como um objeto natural e universal, não é. Não é natural, não é universal. A gente olha para os nossos filhos hoje, e aí eu falo isso de forma muito metafórica, porque eu não tenho filhos, mas eu tenho muitas crianças sob minha responsabilidade. A gente olha para esses meninos hoje e a gente sabe o que é que a gente espera deles, a gente sabe o que é que... A gente tem uma noção do que é que ele deveria fazer, de como a gente deveria lidar. A gente carrega verdades sobre a forma de trabalhar com eles, a forma de lidar com eles, sobre o que significa ser criança. O que é que a gente precisa respeitar para entender a criança enquanto criança. Mas essa noção, criança, infância, adolescência, são construtos sociais. Repito, reitero, insisto, encho o saco de vocês. Com isso, eu não quero dizer que não tem valor. Com isso, eu não quero dizer que é para jogar no lixo. Com isso, eu só quero dizer que é provisório, que faz sentido hoje. E é a partir de hoje que a gente vai estudar essa concepção. Mas a gente também precisa entender que isso não está aí dado desde sempre. E que do jeito que a gente construiu essa noção, a gente pode desconstruir e a gente vai necessariamente construir outras noções sobre a infância, a depender dos processos sociais e das configurações históricas onde a gente esteja vivendo. Tá?
Eu disse que eu ia falar e sair correndo, falei mais do que devia e não sair correndo. Mas tá aí, eu acho que para começar, para instigar vocês nessa leitura, eu acho que é um bom começo. Gente, muito, muito, muito obrigada pela aula de hoje. Eu só não vou esticar ela, porque eu sei que a gente tem um compromisso aqui, né, de ficar só até as 9, até porque é cansativo para vocês. Para mim também é, mas eu acho que mais para vocês, eu que estou aqui falando, eu acabo, né, me empolgando na vida. Mas muito, muito obrigada mesmo. Assim, eu gosto dessas aulas que vocês participam, que vocês trazem esses elementos, porque esse é um pressuposto que eu tenho de educação. A gente trabalha, a gente constrói nosso conhecimento e nosso saber a partir do que a gente já sabe. E aí, quando eu consigo interagir com vocês, eu consigo construir a partir do que vocês já pensam sobre o mundo, para vocês fixarem essa compreensão, entenderem melhor, tá? Obrigada mesmo, assim, realmente a aula foi muito boa para mim, assim, acho que isso me permite conseguir construir algo muito legal. Então tá, gente, um bom final de semana, um bom descanso para vocês. A gente continua com esse texto na próxima aula, que a gente vai entrar com esses elementos mais específicos e teóricos, tá? Leiam, eu vou, como eu falei no início da aula, eu vou dar um jeito de mandar esse material para vocês já irem fazendo essas avaliações aos pouquinhos agora. E vou também mandar um material extra aí, complementar, para vocês poderem se aprofundar um pouco nesses debates e já virem com mais questões para a gente discutir na próxima aula. Tá bom? Tchau, tchau. Boa noite.